Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Junho é considerado o mês do migrante e durante essa semana eu trouxe uma série com 5 temas que todos os brasileiros que moram no exterior deveriam conhecer. Então, por isso hoje eu quero trazer aqui 5 erros jurídicos muito comuns entre os brasileiros que vivem no exterior e como que você pode evitá-los. O erro número 1 é acreditar que morar fora e fazer a saída fiscal são a mesma coisa. Esse talvez seja um dos erros mais comuns de quem vai morar fora do Brasil. Muitas pessoas acreditam que quando elas se mudam para outro país, automaticamente elas deixam de ser residentes fiscais brasileiros. Mas não é bem assim. A legislação tributária brasileira, ela possui regras próprias para determinar a residência fiscal. E a forma correta de você não mais ser considerado um residente fiscal no Brasil é você formalizar o procedimento junto à Receita Federal, enviando a declaração de saída definitiva do país. Isso porque quando uma pessoa ela passa a residir no exterior, a sua tributação vai mudar. Então, determinados rendimentos que essa pessoa venha a receber no Brasil, eles terão um tratamento diferenciado. Por isso que é importante que seja formalizado a saída fiscal para que a Receita Federal também não considere como rendimento a eventuais recursos que você venha a receber no exterior. Então, o primeiro passo para quem já está vivendo no exterior há um tempo é entender qual é a sua situação fiscal atual e se precisa ser feito algo para corrigir essa situação e para minimizar problemas com a Receita Federal. O erro número 2 é continuar administrando o patrimônio que se possui no Brasil da mesma forma. É um erro muito comum acreditar que o patrimônio que se tem no Brasil, ele continua sujeito exatamente às mesmas regras como se você estivesse morando no Brasil. Então, por exemplo, se você possui um imóvel alugado, se você possui investimentos financeiros, se você possui participação em alguma empresa ou se você tenha qualquer outro ativo no Brasil. Quando você passa a residir no exterior, as regras tributárias elas serão diferentes, elas irão mudar sobre esses rendimentos. Então isso pode impactar o seu rendimento sobre o aluguel, o seu rendimento na venda de um imóvel, o ganho de capital que você venha a ter, ou a distribuição de lucros da empresa que você participa, ou os investimentos diferenciados que você possa ter, a tributação ela vai ser diferente. Então o patrimônio ele continua existindo no Brasil, mas a sua situação jurídica mudou. Então isso precisa ser analisado para que o seu patrimônio não seja comprometido. Erro número 3 é ignorar as alterações de estado civil. E esse é um tema extremamente negligenciado por quem reside no exterior. Quando as pessoas se casam no exterior ou quando elas se divorciam no exterior, ainda que eram casadas no Brasil, se mudaram para o exterior e se divorciaram lá no exterior, ou quando elas constituem família em outro país, têm filhos em outro país, todas essas mudanças de estado civil que acontecem no exterior, eles não são restritos apenas ao país em que se vive, mas essas alterações, elas produzem efeitos também no Brasil. E não apenas efeitos pessoais, mas também produzem efeitos patrimoniais e efeitos sucessórios. Então essas alterações, elas sim podem gerar reflexos no Brasil e muitas vezes o problema só vai aparecer quando essa pessoa precisa vender um imóvel, vai passar por um inventário, ou ela quer se casar de novo e descobriu que ela precisava ter homologado o divórcio no Brasil. Então as alterações de estado civil, elas não podem ser banalizadas, elas merecem muita atenção, especialmente quando se fala de mais de um país, quando se fala de patrimônio que existe em mais de um país, porque essas alterações sim trarão reflexos patrimoniais e sucessórios. O erro número 4 é não pensar no aspecto previdenciário, não pensar em como será a aposentadoria no futuro.
a previdência para quem se muda para o exterior, ela continua sendo possível, mas o planejamento ele precisa começar o quanto antes. Então, muitos brasileiros, eles acreditam que não tem mais como contribuir para o Brasil quando estão morando no exterior, ou aquilo que já foi contribuído no Brasil vai ser perdido, mas na verdade não. É possível continuar contribuindo para o INSS mesmo morando no exterior. E se você tiver legalizado no país onde você mora, é também possível contribuir no país onde você mora. E se existir um acordo previdenciário entre os dois países, é possível utilizar o tempo de contribuição de um país no outro país, é possível somar os dois tempos, tanto para que você ou se aposente no Brasil, ou que você se aposente no outro país, ou o melhor dos cenários é que você tenha uma aposentadoria independente no Brasil e uma outra aposentadoria no país onde você vive. Seja em um contexto ou em outro, é extremamente importante que seja feito um planejamento previdenciário internacional para que você possa garantir o seu benefício previdenciário, seja no Brasil, seja no exterior, e garanta também, né, os direitos previdenciários que existem no Brasil, você também vai ter acesso morando no exterior. E o erro número 5 é esperar o problema aparecer. Se existe algo que une praticamente todos os casos que chegam ao meu escritório, todas as situações, é que na maioria das vezes as pessoas elas procuram orientação quando o problema já surgiu. Seja quando elas precisam vender um imóvel, quando o inventário já começou e elas precisam atualizar o estado civil, porque o cartório não vai finalizar o inventário sem ter o estado civil atualizado, ou quando elas estão com algum problema com a Receita Federal, quando elas precisam fazer o registro de um filho e descobrem que também precisam regularizar eventuais ajustes no estado civil. Tudo isso demonstra, às vezes, uma falta de conhecimento ou uma falta de planejamento quando se olha para um aspecto internacional. E quanto mais cedo essas questões que foram trazidas aqui forem analisadas e forem pensadas, mais fácil fica de você planejar e resolver. Então, se você mora no exterior, eu quero que você leve uma mensagem desse vídeo. Migrar não é apenas mudar de país, mas é mudar a sua vida de uma forma completa, de uma forma global. É você se inserir agora num ambiente, num modelo internacional. Você vai trazer com isso também mudanças jurídicas na sua vida. Você vai agora ter que olhar para questões tributárias, o seu patrimônio agora vai ganhar um aspecto internacional, a previdência também pode ter esse aspecto internacional, relações de família também vão ganhar uma conotação internacional e as questões sucessórias também vão ganhar outra relevância e vão envolver mais de uma legislação. E tudo isso vai ser impactado, né, pela sua trajetória e pelo contexto internacional que agora você está inserido. E quanto antes você compreender essas implicações, essa realidade, você vai ter mais segurança para tomar as decisões. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu comentário, me diz em qual país você mora, se você tem alguma dúvida sobre algum desses temas, pode escrever aqui para a gente poder estar abordando essas dúvidas em outros vídeos. E inscreva-se no canal, porque aqui eu vou falar justamente sobre os desafios jurídicos enfrentados por brasileiros que vivem no exterior, desafios esses que eu mesma vivi quando eu migrei e que eu conheço muitos desses desafios. Então, me acompanhe por aqui, até o próximo vídeo.